Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária. Presentes os senhores conselheiros Adicélio de Moraes Ferreira Júnior, corregedor-geral, Wilson Rogério Vandal, supervisor da ouvidoria, conselheiro Luiz Roberto Repp, supervisor do Instituto de Contas, conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Ausentes, com justificativas apresentadas, o conselheiro Eneus de Nadal, presidente da Casa, e também o conselheiro Aderson Flores. O conselheiro Aderson está sendo substituído na sessão de hoje pelo conselheiro Gerson dos Santos Sica. Presentes também os conselheiros substitutos Kleber Muniz Gave e Sabrina Nunes Jochen. E o Dr. Diogo Riggenberg, procurador-geral do Ministério Público de Contas. Esta presidência, excelências, tem um registro importante a ser efetuado logo no início desta sessão. E também, na sequência, uma apresentação. Conforme já é de conhecimento deste plenário, a temática da defesa civil está na pauta da agenda de atuação deste Tribunal de Contas, em especial da relatoria temática do meio ambiente. Em outubro do ano passado, esse tribunal autuou um processo de levantamento final 0552, com o objetivo de verificar a realidade dos municípios catarinenses, sobretudo se estão preparados para enfrentar os desastres naturais de toda a ordem, de origem hidrológica ou geológica. Eu lembro que este processo já foi, inclusive, discutido no âmbito deste plenário, também deliberado pelos membros no início deste ano, no início do mês de fevereiro. E agora, no dia de hoje, nós estamos anunciando com muita alegria o lançamento do painel denominado Prevenção dos Desastres Naturais. Trata-se de uma ferramenta que foi elaborada pela Diretoria de Informações Estratégicas, com apoio da Diretoria de Atividades Especiais, atendendo a uma demanda da relatoria temática do meio ambiente e também da decisão plenária proferida no bojo desse processo que eu mencionei há pouco, no início deste ano, no sentido de divulgarmos os dados coletados neste importante levantamento acerca do uso indevido do solo frente aos desastres naturais aqui no nosso estado. Todos nós sabemos que Santa Catarina é um dos estados da federação que mais sofre com os eventos climáticos dessa natureza, seja pela sua frequência ou em decorrência da sua intensidade. De modo que estes dados são importantes para a nossa população diante da realidade que nos apresenta. Assim, tornar públicos estes dados produzidos pelo tribunal, por ocasião da referida ação de fiscalização, certamente irá facilitar o acesso a informações básicas voltadas especialmente à prevenção e ao enfrentamento de desastres naturais e ao ordenamento territorial, contribuindo para o exercício do controle social e também do controle externo. Além disso, irá provocar, no nosso entendimento, iniciativas dos gestores das unidades jurisdicionadas a este Tribunal de Contas, no sentido de melhorar as condições municipais de prevenção e resposta aos desastres naturais, tanto na seara do planejamento, da gestão do risco, bem como da execução da referida política pública. Eu sei, excelências, que nós temos uma extensa pauta na sessão de hoje, muitos processos importantes para serem deliberados, mas em razão da importância desse tema, eu peço, evidentemente, a compreensão de todos para passar a palavra ao servidor Lucas Valente Favareto, que fará uma breve apresentação deste painel com as informações que estarão sendo, a partir deste momento, então, disponibilizadas à sociedade para que este controle efetivamente possa acontecer com a contribuição de todos. Então, Lucas, muito obrigado pela sua presença. Tem a palavra para esta breve e importante apresentação. Fique à vontade. Boa tarde, senhores conselheiros, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, servidores, colaboradores, advogados e demais presentes nessa sessão plenária. Obrigado, senhor conselheiro, pela oportunidade que o senhor está concedendo nessa sessão plenária de fazer a divulgação
nesse painel, oriundo de um trabalho de um processo de levantamento da Diretoria de Atividades Especiais, sob relatoria temática do senhor conselheiro José Ney Ascari, e que, neste momento, os dados, pelo menos a maior parte deles, são traduzidos nesse painel. O painel está disponível no Farol TCE, que também está alocado no site do Tribunal de Contas. Dando início a uma apresentação, uma breve apresentação dos recursos desse painel, eu começo acessando o painel, que está inserido no BOD Meio Ambiente e leva o nome de Prevenção aos Desastres Naturais. A apresentação, vou tentar percorrer por todas essas abas, trazendo os principais destaques desse painel. A primeira aba existe... Bom, vamos lá. Vamos começar a compartilhar a tela, então, para visualizar. Perdão, agora sim, todos estão conseguindo ver o painel na tela. Pois bem, a primeira aba, intitulada sobre, traz algumas informações sobre o conteúdo desse painel, a metodologia, a forma em que os dados foram coletados e algumas informações também de referência legal e demais informações que vão ser encontradas nas próximas abas. A primeira aba de conteúdo, intitulada Área de Risco, a gente pode encontrar os indicadores acima, com a quantidade de municípios do estado de Santa Catarina, 295, e a respectiva população. Na lateral esquerda da tela, são 3 filtros: associação, o município, objeto de pesquisa pelos interessados e quem estiver navegando pelo painel, e a área de risco. Essa primeira aba, intitulada Área de Risco, os dados foram obtidos a partir dos municípios que possuem o mapeamento de área de risco por meio da fonte do Serviço Geológico Brasileiro. Então, acessando esse filtro, podemos observar que o painel é dinâmico e interage com os comandos dados nesses filtros. Então, por exemplo, aqueles que não têm área de risco mapeada pelo Serviço Geológico Brasileiro somam 88 municípios. Se eu retirar esse filtro e aplicar por outro lado a resposta sim, aqueles que possuem área de risco mapeada, temos 98. E o painel vai modificando também conforme for a seleção feita. Um pouco mais abaixo, portanto, a gente consegue verificar uma apresentação, a distribuição de municípios pelas respectivas associações. Então, o quantitativo de municípios que estão com área de risco mapeada pelas associações. É uma distribuição, uma forma de poder visualizar os resultados de forma localizada. A próxima aba, intitulada primeira categoria, ou categoria 1, sobre a estrutura dos municípios em relação à prevenção de desastres naturais, apresenta informações inicialmente sobre a formalização e o nível de estrutura da Defesa Civil. Então, por exemplo, o nível hierárquico que a Defesa Civil está estruturada. Então, conseguimos observar que os resultados desse trabalho apresentam municípios em que não há essa estrutura formalizada, até estruturas em nível de coordenação, secretaria, gerência ou direção. Ao lado, um mapa também interativo e que corresponde aos filtros que forem aplicados conforme for a necessidade de visualização dessas respostas. A gente consegue verificar no mapa de Santa Catarina a localização desses municípios. Abaixo também, da mesma forma, uma distribuição por associações de município. E um pouco mais abaixo, ainda nessa primeira aba de estrutura, a composição das equipes que compõem a Defesa Civil. Então, concursados, distribuído entre concursados, comissionados, terceirizados temporários e estagiários. O mapa novamente ao lado, que interage os filtros realizados. Nessa próxima aba, ainda nessa aba categoria 1,
é apresentado logo abaixo uma tabela de detalhes. Vejam que essas informações, as informações em destaque não são todas as informações do processo de levantamento da DAI, mas elas podem ser encontradas um pouco mais abaixo, nessa tabela de detalhes, outras respostas do levantamento efetuado, como, por exemplo, se o município possui veículos exclusivos da Defesa Civil, o cargo que o responsável acumula com a Defesa Civil. Essas colunas também podem ser filtradas por ordem alfabética ou por ordem do maior ao menor, se for uma coluna que apresenta uma informação numérica. Então, por exemplo, se quiserem verificar qual é o município que dispõe de servidores efetivos, concursados, na estrutura da Defesa Civil, indo do maior ao menor, o município, por exemplo, de Blumenau aparece como o que reúne o maior quantitativo desses servidores nessa categoria. Avançando um pouco sobre esses dados coletados das respostas do questionário aplicado pela DAI, a próxima aba, categoria 2, em relação à preparação que o município apresenta frente aos desastres naturais, podemos iniciar a primeira aba em relação se o município dispõe de fundo municipal de proteção da defesa civil. Podemos observar que 162 municípios responderam não, e, por outro lado, 124 responderam sim, que dispõem de fundo municipal de defesa civil. Da mesma forma que as abas anteriores, há um mapa ao lado, com as cores indicando as respostas de legenda, a distribuição por associações. Um pouco mais abaixo, a informação já muda sobre planos de contingência, municípios que têm o plano de contingência e outros que não têm. Indo para a terceira informação dessa aba, plano de redução de riscos. Da mesma forma, uma distribuição sobre os municípios que contêm o plano de redução de riscos. Também há o mapa interativo e a distribuição por associações e fiscalização de áreas de risco, os municípios que possuem ações de fiscalização sobre as áreas de risco. Abaixo também, da mesma forma da aba anterior, a tabela de detalhes. Essa tabela de detalhes, novamente, contém mais informações além dessas que foram dadas destaque pelos gráficos e mapa que foram demonstrados, como, por exemplo, locais cadastrados para o uso de abrigo. Essa é uma informação que não estava em destaque nos gráficos, mas que é apresentada aqui na tabela de detalhes. A última aba diz respeito ao plano diretor. Então, os gráficos apresentados, a informação em destaque é justamente sobre a observância do artigo 42A da Lei 10.257, Estatuto das Cidades, verificar se os municípios seguem aqueles incisos correspondentes relacionados no artigo 42A, em relação a planejamento de ações de intervenção preventiva, medidas de drenagem urbana, identificação e diretrizes para prevenção e ocupação de áreas verdes municipais, e assim por diante. São 6 itens que os municípios que seguem o artigo 42A implementam ou devem implementar. Então, na primeira parte desse gráfico, aqueles municípios que observam, uma distribuição entre os que observam e os que não observam. Novamente, o mapa ao lado, a distribuição quantitativa desses municípios por associações, e aqueles que não observam, logo abaixo, podemos encontrar um gráfico da justificativa dessa não observância, como, por exemplo, o município não está obrigado a integrar o Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, ou mesmo o município não está obrigado a elaborar o plano diretor, tendo em vista que o Estatuto das Cidades determina a elaboração do plano diretor sobre algumas circunstâncias, como, por exemplo, um quantitativo mínimo de habitantes no município. E ainda que o município observe o artigo 42A da Lei do Estatuto das Cidades, quais desses 6 itens? Então, também há uma distribuição quantitativa desses municípios que apresenta para cada um desses 6 itens quais deles eles seguem do artigo 42A. Abaixo, novamente, seguindo o padrão das abas anteriores, uma tabela de detalhes que contém informações além dessas que foram dadas destaque nessa última aba, que leva o nome de categoria 3, plano diretor. Bom, apresentação breve, conforme solicitada, e que eu tive a satisfação, portanto, em nome da Diretoria de Informação Estratégica, de fazer parte desse trabalho, elaborado pela Diretoria de Atividades Especiais. Agradeço também a todo mundo que foi envolvido nesse trabalho, desde a elaboração do relatório, que subsidiou a elaboração desse painel,
todos os integrantes da equipe da DAI, integrantes da equipe da Diretoria de Informações Estratégicas e demais, todo mundo que esteve envolvido e que agora está disponível à população, é um importante instrumento de disseminação da informação no que diz respeito a mais um item do Farol TCE, agora relacionado também ao meio ambiente. Esse painel, conforme já mencionei no início, ele fica disponível no Farol TCE, plataforma de acesso público, localizada no site Tribunal de Contas. Obrigado. A presidência agradece a apresentação efetuada pelo Lucas. Essa é uma matéria importante diante de tudo que nós estamos presenciando neste momento, no nosso estado, enfim, no estado vizinho, sobretudo. E a partir dessas publicações, dessas informações, aqui em Santa Catarina, o cidadão catarinense poderá acessar com muito mais facilidade os dados do seu município, as ações que estão sendo desenvolvidas, a estrutura da Defesa Civil em cada uma das nossas cidades e pode exercer a sua cidadania também contribuindo com esse controle social tão importante. E é importante também aqui registrarmos que à medida que forem sendo efetuadas as atualizações, nós teremos condições de acompanhar a evolução e medir também os resultados por meio dos indicadores. É um assunto que não sai da pauta, o tribunal vai permanecer, através da relatoria temática e da área técnica, monitorando este assunto, porque considera esta pauta extremamente relevante. Eu aproveito, em nome da presidência, para agradecer, então, a todos aqueles que estiveram envolvidos com esse projeto. A presidência, ao diretor-geral de controle externo, servidor Sidney Antônio Tavares, ao diretor Nilson Zanato, aqui presente, ao servidor Breno, que também integra a equipe, ao coordenador Alessandro Marinho, ao colaborador Altair José, ao servidor Lucas Valente Favareto, que fez a apresentação neste momento. Eu agradeço também à diretora Michele Fernanda, ao coordenador Oswaldo Faria de Oliveira e os integrantes de sua equipe. E agradeço, por fim, essa presidência agradece, por fim, aos servidores do meu gabinete, nas pessoas da Ana Sofia, da Cíntia e do Márcio, que é chefe de gabinete. Palavra livre. Conselheiro Sica. Presidente, eu gostaria de me filiar às palavras de Vossa Excelência, parabenizar toda a equipe, também parabenizar Vossa Excelência pelo grande trabalho à frente da relatoria temática do meio ambiente. Esse é um tema que todos nós sabemos é da máxima importância e os ocorridos dos últimos tempos vêm reafirmando a urgência realmente dessa questão. Esse painel, ele está dentro de um contexto já do trabalho do Tribunal de Contas, de fornecer dados à população, mas também de exercer a fiscalização a partir de dados em várias políticas públicas. E fico muito feliz de ver mais esse produto. Ele é, sem dúvida nenhuma, uma peça de informação essencial para que se possa avançar, assim como se avançou, se está avançando no diálogo do saneamento básico também, em relação ao planejamento urbano aqui, e principalmente ocupação de áreas de risco e exploração. Então, só queria, de fato, parabenizar, é um trabalho inestimável. O Farol TCE vai se robustecer mais ainda com essa peça. Então, aqui em nome do auditor fiscal Lucas, da DI, da DAI, toda a equipe que participou do seu gabinete, cumprimentá-los por esse grande trabalho. Obrigado, conselheiro Sica. Eu verifico que a conselheira Sabrina pede a palavra. Boa tarde a todos. Também gostaria de me solidarizar com as palavras. Acho que esse tema é extremamente relevante e essa abordagem do Tribunal de Contas com certeza vai engrandecer a análise da temática. Eu aproveito a oportunidade da palavra livre também para fazer um registro que ontem foi publicada a Portaria 0112 de 2024, que concedeu a aposentadoria voluntária ao nosso querido Garibaldi. Garibaldi ele ingressou no Tribunal de Contas de Santa Catarina em 30 de março de 1983 e desempenhou com exclusividade, com muita dedicação, a função de motorista desde 13 de junho de 1986, portanto, há 41 anos. Então, ao longo de sua trajetória, ele atuou em diversos cargos,
e funções de confiança, como no gabinete do conselheiro Luiz Silzinho Marini, do Clóvis Balsini e do meu gabinete desde 2012, o que mostra não apenas o seu amor pelo trabalho, mas também a sua profunda amizade pelas pessoas que aqui estão. Então, foi nesses últimos 12 anos que pude conviver e conhecer melhor o Garibaldi, e posso afirmar que ele é, de fato, uma pessoa muito, muito especial. Alegre, parceiro, sensível, estava sempre disponível a ajudar em qualquer hipótese. Ele atendeu a todos do gabinete e não se furtava quando era solicitado para alguma outra demanda de interesse do tribunal. Então, eu gostaria de registrar minha gratidão, a homenagem, não só minha, mas de todo o gabinete ao Garibaldi, que possa aproveitar os netos, a família, os amigos, viajar bastante e dizer que as portas aqui estarão como você as deixou, sempre abertas e disponíveis. Então, seria esse, presidente, o registro. Obrigado, conselheira Sabrina. Essa presidência também, nessa mesma linha, cumprimento o servidor Garibaldi e agradecendo pela contribuição ao longo dessa caminhada toda prestada ao tribunal e à sociedade catarinense via de consequência. A palavra continua livre aos integrantes do plenário para Senhor presidente, apenas manifestações. rapidamente também gostaria de cumprimentar Vossa Excelência aí pela temática da questão das tragédias que vem acontecendo, riscos, né, de categoria 1, categoria 2, categoria 3, preparação, plano diretor, enfim, é um trabalho muito interessante que o tribunal faz e dá essa divulgação para todos os catarinenses e para os brasileiros, enfim, quem interessar. O Lucas, pela sua apresentação, toda a equipe que contribuiu, todas as diretorias, também vai aqui o meu agradecimento. E a gente sabe que todos os anos tem essas tragédias, os acontecimentos, não só aqui, mas em todo o país. Todos os anos, Santa Catarina não tem um ano que não tenha uma tragédia. Ou é num município, ou é numa região, ou às vezes praticamente todo o estado. Então, esse papel, esse levantamento, esse trabalho do tribunal é muito importante. Agradeço a todos que colaboraram nesse trabalho para poder ter essas informações importantes para os catarinenses. E o Garibaldi também, os cumprimentos, nosso amigo Garibaldi. Muito obrigado, conselheiro Vandal. Com a palavra, o conselheiro Dado Xerém. Senhor presidente, eu acho que o apanhado de falas aqui na tarde de hoje sintetiza bem o momento que nós estamos vivendo, um momento de muita preocupação e um momento de muito medo que pode ocorrer num futuro próximo ou, se não, já num presente que estamos vivendo. Então, quero parabenizar o tribunal na sua relatoria e toda a equipe que participou desse processo. É um processo, vamos assim dizer, novo e necessário ficar, presidente. Não é apenas palavras e teorias que possam ser mostradas para os conselheiros e apresentadas aos prefeitos e ficar nisso. Eu acho que é um trabalho que tem que ser materializado perante a sociedade, com cobranças, com fiscalização e com dureza desse tribunal, porque é um tema muito preocupante. O conselheiro Gerson Sica, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, me relatava a tragédia que os seus parentes estão passando. Eu fui pós-graduado no município de Porto Alegre e não acreditei nas imagens que eu vi do município que eu convivi 2 anos naquele estado. E hoje se fala no novo normal. O que é o novo normal? É o medo? As mudanças climáticas vão destruir o que nós temos hoje, o conceito de cidade? Então, o tribunal, com esse estudo, com essa avaliação que está fazendo, não pode ficar apenas na retórica. Tem que ir a campo, realmente provocar os prefeitos, provocar os candidatos a prefeitos que vão se avistar no ano que estamos passando. Eu acho que é de fundamental importância, como é a saúde mental, as mudanças climáticas, são temas novos, relevantes, que precisam, sim, uma atuação mais profunda dos órgãos de controle e dos órgãos de fiscalização, presidente. Então, quero aqui parabenizar novamente e agradecer por esse trabalho. Na verdade, temos que agradecer, que é um trabalho que não é qualquer pessoa que faz. Então, a gente fica feliz quando tem isso para poder debater, Eu hoje estava vendo um debate na Rede X, onde a pessoa dizia, estava brigando, não, mas nem debate, hoje na Rede X é só pornografia verbal que a gente lê, né? Mas o que estava falando? O cara queria saber a fonte, me diz a fonte, fala a fonte. A fonte é o tribunal.
Um estudo sério, feito por técnicos sérios que têm compromisso com a verdade e com a fiscalização. Então, eu acho que esse estudo, senhor presidente, ele tem que ser, sim, elevado a um grau muito alto de responsabilidade de gestão. Era isso, presidente. Muito obrigado, conselheiro Dado Xerém, pela manifestação. Eu, em nome da presidência, agradeço mais uma vez a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto. Acho que é uma grande contribuição que o Tribunal de Contas dá não só ao debate, mas à busca de soluções. Nós já temos informações interessantes de evoluções que aconteceram em determinados municípios em função da divulgação que foi feita do resultado desse trabalho a partir da deliberação nesse plenário no início deste ano. Então, já são percebidos avanços em função desse esforço todo que foi realizado. Eu não tenho dúvidas de que a partir da disponibilização destas informações, destes dados através desse painel, essas informações serão mais amplamente difundidas e esse objetivo, esse propósito será materializado e evidentemente que o tribunal, o conselheiro Dado, não seria diferente, vai priorizar esse tema em função da sua relevância, vai continuar fazendo a atualização deste painel e perseguindo a melhoria das estruturas, enfim, das ações de cada uma das cidades catarinenses. Esse, tenho certeza, é o propósito de todos aqueles que integram esse plenário. Mais uma vez, ao Lucas e a todos aqueles que estiveram abraçados a esta causa, os cumprimentos e agradecimentos da presidência. Não havendo mais manifestações, eu passo a nossa pauta de hoje. Eu já antecipo, chamo a atenção da secretaria para um pedido de adiamento deste conselheiro do processo de acompanhamento, adiamento não, retirada de pauta do processo de acompanhamento final 0209 de relatoria deste conselheiro. Eu também verifico, excelência, que nós temos 4 pedidos de sustentação oral. Nesse sentido, eu passo a palavra de pronto ao conselheiro Adicélio de Moraes Ferreira Júnior, que tem a representação final 98.3 da Prefeitura Municipal de Rodeio, uma representação acerca de supostas irregularidades referentes ao pregão presencial para a contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria. Está presente. Para a sustentação está inscrito o Dr. Vinícius dos Santos Neres da Cruz, procurador de Valcir Ferrari. Com a palavra o conselheiro relator Adicélio. Obrigado, senhor presidente. Este processo trata de uma representação que foi convertida a partir de um procedimento apuratório preliminar, o PAP, instaurado a partir de informações comunicando supostas irregularidades no edital do pregão presencial número 42 de 2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Rodeio, cujo objeto consiste na contratação de empresa de assessoria para acompanhar e orientar nas formas escrita e verbal para as áreas de controle interno, administrativa, financeira, de ordem operacional, das rotinas administrativas, financeiras, contábil, incluindo CIOP, SICONF e matriz de saldos contábeis, e também rotinas patrimonial e de recursos humanos. Em resumo, o representante sustentou que o edital sob análise estaria maculado de irregularidades insanáveis, por visar a contratação irregular de mão de obra para substituição de servidores ou até terceirização do serviço, em desacordo com diversos dispositivos legais e também constitucionais. Ao examinar o feito, então, o relator à época, excelentíssimo conselheiro Herdeus de Nadal, destacou que, apesar de não estarem preenchidos os pressupostos de seletividade, ele interpretou como necessária a investigação acerca das atividades que serão executadas pela empresa vencedora, uma vez que os serviços de controle e auditoria interna são de competência do pessoal dos quadros do município, constituindo atividade permanente do órgão. E proferiu decisão no sentido de conhecer da representação
indeferir o pedido de suspensão cautelar do pregão e determinação à Secretaria do Tribunal que procedesse ciência, enfim, publicação e encaminhando os autos para a DLC, para análise. Por meio de despacho deste relator já, determinei que fossem realizadas as audiências do senhor Denilson Fruet, secretário de Administração e Finanças, e do senhor Valcir Ferrari, prefeito municipal, para que apresentassem alegações de defesa acerca das supostas irregularidades apontadas. Em resposta, os responsáveis pontuaram como preliminar de mérito que o senhor Denilson Freut, secretário de Administração e Finanças, não seria parte legítima para figurar como responsável na presente representação, uma vez que não foi signatário do edital em tela. Quanto ao mérito, sustentaram que o objeto da contratação não representa terceirização de atividades típicas da administração pública, já que se trata de mera prestação de serviços de assessoria, visando auxiliar o melhor desempenho das atividades do município. Alegaram que o STF não faz distinção entre a terceirização de atividade fim e de atividade meio, reconhecendo que a terceirização não representa ofensa à regra do concurso público. Nesse sentido, citaram a ADIM 5685 e o tema 725 do STF. Para a nossa diretoria técnica, o julgamento da ADIM e do tema citados reforçaram a ideia de que é pertinente apenas a terceirização de atividade, mas não a terceirização de mão de obra. Assim, apenas determinadas atividades podem ser contratadas com terceiros, desde que não sejam consideradas como típicas do órgão ou do ente administrativo. Quanto à suposta ilegitimidade passiva do senhor Denilson, em que pese a DLC não tenha se manifestado pontualmente, consignou que o contrato de número 76 de 2022 e o seu respectivo aditivo foram firmados apenas pelo prefeito municipal, o senhor Valcir Ferrari. Diante disso, sugeriu a procedência da representação com aplicação de multa apenas ao prefeito e signatário do pregão presencial e também do contrato. Sugeriu ainda que fosse determinada a prefeitura de Rodeio que não efetuasse nova prorrogação do referido contrato e que, durante a vigência do segundo termo aditivo, providenciasse a capacitação de seus servidores. Na sequência, o Ministério Público de Contas manifestou-se no sentido de acompanhar o encaminhamento proposto pelo órgão instrutivo. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Adicélio. Feita a leitura do relatório, eu passo a palavra ao doutor Vinícius, a quem eu desejo boas-vindas. Vossa Excelência, doutor Vinícius, tem o tempo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Muito obrigado, presidente, e faço meus cumprimentos ao senhor presidente do Tribunal, ao senhor vice-presidente que preside essa sessão do Tribunal de Contas de Santa Catarina, conselheiro Gisanem Ascari, meus cumprimentos ao conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, relator, e em seus nomes, meus cumprimentos a todos os demais conselheiros presentes. Conselheiros, eu represento neste procedimento tanto o senhor Valcir Ferrari, na condição de prefeito do município de Rodeio, quanto o senhor Denilson Luiz Fruet, na condição de secretário de administração do município de Rodeio. E o relatório apresentado pelo conselheiro Adircélio bem sintetiza quais foram as razões e os fundamentos dos nossos pedidos de não procedência dessa representação e, portanto, de que se afastem as eventuais penalidades e responsabilizações neste caso. E, bom, não poderia deixar de destacar, por essa natureza, que, quanto ao secretário de administração, não há assinatura de nenhum documento, como bem apontado, e como reconhecido pela área técnica, como reforçado pelo Ministério Público de Contas, e, portanto, por precedentes deste próprio Tribunal de Contas, não deveria haver a responsabilidade dele, e essa também é a sugestão da área técnica, a qual reforço, e por consequência não lhe aplicar nenhuma penalidade. Fica pontuado aqui essa questão, mas a questão de mérito certamente é a que mais nos interessa. E destaco aqui, conselheiros, que esse é um contrato que sintetiza naturalmente aquilo que foi lido de seu objeto, de um acompanhamento e orientação de forma escrita e verbal para as áreas técnicas, para os servidores efetivos do município de Rodeio, mas que tem uma especificação de seus objetos
de maneira mais pormenorizada. São 14 especificações deste objeto. Destas 14 especificações, em 2 desses itens há a citação de serviço de assessoria, e o que nos parece que seja o ponto em que a análise da área técnica da DLC deste tribunal mais se deteve, e sobre a impossibilidade de que houvesse a terceirização de determinadas atividades que são típicas da administração pública. Vejam, conselheiros, todo o contrato, o objeto e a própria prestação de serviço, ela deve ser analisada, em nosso ponto de vista, não exclusivamente sobre a forma como o objeto está escrito, mas efetivamente sobre aquilo que está sendo realizado. E da leitura completa desse objeto e da análise dos serviços que são prestados, se depreende que não há uma substituição das atividades que são realizadas de maneira típica pelo município. Aliás, isso é pontuado também no relatório da área técnica, que o cargo de controlador interno está provido. Os cargos necessários ao exercício das funções que são aqui acompanhadas e subsidiadas por esse contrato, eles estão providos. Esta contratação não pretende, portanto, nunca pretendeu, a substituição do corpo técnico no município, ou mesmo que seja de maneira temporária. Apesar disso, é necessário também se considerar esse contexto de que o cargo de controlador interno foi provido em uma data muito próxima da contratação. O cargo foi provido no ano de 2021, inclusive. E é natural que o aperfeiçoamento, o exercício do cargo, ele exija um certo amadurecimento, exija, sim, o treinamento e aperfeiçoamento que é natural e que ocorre, que é incentivado dentro do município de Rodeio, mas que não exclui a possibilidade de nós termos um suporte, uma consultoria, uma análise que subsidie decisões administrativas, decisões técnicas, decisões de governança do município de Rodeio. E esse é o principal fundamento da nossa defesa. Que neste caso, em que pese tenha se utilizado o vocábulo assessoria em 2 desses objetos, não se utilize o exercício da atividade aqui, do objeto contratado, não substitui e não pretende substituir uma atividade típica ou as funções dos servidores públicos que exercem essas atividades dentro do município de Rodeio. Bom, em seguida, é claro, comentamos a respeito da análise do posicionamento do Supremo Tribunal Federal de não diferenciar atividades fins e atividades meios, caso se entenda que haja essa substituição, inclusive com precedentes de outros tribunais, sobre que isso deve-se, a análise dessa eventual atribuição ou terceirização de determinadas atividades, ela possa ser feita a um critério discricionário da gestão pública. Mas mais do que isso, e esse é o terceiro ponto dessa defesa, e talvez aquilo que, claro, não possa ser resumido, né, dentro do relatório que é apresentado com relação às nossas razões, é entender as necessidades do município de Rodeio, entender esse contexto de administração. A gente sempre sabe, e entendo que esse talvez seja até um lugar comum, de que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece lá em seu artigo 22 que a aplicação das regras e a aplicação das responsabilidades deve ser realizada com base nas reais necessidades, nas dificuldades enfrentadas pelo gestor público. Mas é claro, não basta afirmar isso de uma maneira simplesmente genérica. Mas é importante entender que o município de Rodeio é um município de 11.600 habitantes, segundo o último censo. Um município de uma pequena estrutura administrativa e um município que, através deste contrato, conselheiros, busca subsidiar o aperfeiçoamento de sua gestão. Esse é um contrato que tem por objeto o auxílio e o subsídio na tomada de decisões administrativas, sem substituir os servidores. É um subsídio de informações, um subsídio teórico, tanto para a controladoria, quanto para a parte contábil, quanto para a parte administrativa, de recursos humanos, e esse é o objeto do contrato. E se me permitem, conselheiros, fazer essa ponderação, o tribunal tem se posicionado de uma maneira muito assertiva e muito de vanguarda a ser um tribunal, a ser um órgão que transcende a sua posição
de órgão de controle para ser um tribunal de governança pública. E justamente por esse posicionamento, eu julgo que seja razoável questionar e razoável suscitar uma reflexão sobre se seria adequado penalizarmos, sim, talvez orientarmos a tomar medidas de maneira diferente, diversa, mas dentro dessas dificuldades de gestão, se seria adequado nós penalizarmos um prefeito, uma administração municipal, que busca subsídios para aperfeiçoar a governança do município, que busca subsídios para aperfeiçoar o seu processo de gestão dentro de uma pequena estrutura, dentro de todas as dificuldades que esse gestor público enfrenta em um pequeno município. E, claro, com base no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas sob este fundamento teórico, sobre esta questão específica deste contrato que está ora em análise. E são essas as ponderações e em razão disso é que peço o reconhecimento da ilegitimidade do secretário de administração, Denilson Fruet, da responsabilização, como já parece ser o posicionamento da área técnica, mas também que haja essa ponderação a respeito da responsabilização e penalização do prefeito Valcir Ferrari, neste caso, em análise. Muito obrigado, conselheiros. A presidência agradece ao Dr. Vinícius, indaga ao eminente relator e os demais membros do plenário se gostariam de formular algum questionamento ao ilustre advogado. Gostaria, senhor presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Vinícius Neres, agradecer a contribuição dele na tarde de hoje. E, doutor Vinícius, Vossa Senhoria mencionou que o município havia recentemente nomeado um controlador, e que esse contrato, pelo que entendi, ele vigorou durante um período de transição, né, até para poder transmitir ao recém-possado as informações necessárias para que ele exercesse sua atividade. Esse contrato, ele vigorou até quando? Até porque houve uma determinação, né, do antigo relator, o conselheiro Ernesto Nadal, no sentido de que não houvesse a prorrogação desse contrato. Vossa Senhoria saberia dizer qual foi o termo final da execução desse contrato, a vigência dele? Conselheiro, até por uma questão de, né, correção nesses dados, né, este contrato ele não é anterior, de fato, à assunção desse controlador interno. Ele é posterior, realmente. Né, a nomeação do controlador aconteceu em 2021. E ele exatamente. É de 22. E né? este contrato é posterior. Mas ele vigeu ele foi renovado por uma vez, né, e a sua vigência se encerrou e, por orientação e pela decisão, não foi mais renovado. Renovado uma vez. Está ótimo. Presidente, estou satisfeito. Excelência continua com a palavra, então, para o prosseguimento. Conselheiro Adiceno. Considerando que não há mais interessados em fazer uso da palavra e considerando as informações trazidas pelo Dr. Vinícius Neres, eu vou solicitar adiamento desse processo, senhor presidente, para a próxima sessão ordinária, que dia será 12. no dia 12, né, já que semana que vem teremos uma sessão especial das contas do governador. Então já fica cientificado que esse processo deve retornar à pauta, doutor Vinícius, na sessão do dia 12 de junho. Obrigado. Muito obrigado. Processo adiado, então, conforme solicitação do relator, fica o eminente procurador já cientificado. Próximo processo da pauta, RLA, final 6769, de relatoria do conselheiro Wilson Rogério Vandal, Prefeitura Municipal de Itapoá, uma auditoria, conselheiro Vandal, envolvendo os contratos da gestão de iluminação pública e obras emergenciais de iluminação pública. Eu verifico que está escrito o doutor Pierre Andrade dos Santos, que fará a sua sustentação oral virtualmente, ele que é procurador da empresa Energy Light Comércio e Engenharia Limitada. Conselheiro Vandal, Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, senhor presidente. É o processo 22/00336769, Prefeitura de Itapoá. Trata os autos de auditoria ordinária para verificar a regularidade da execução contratual das obras e serviços de engenharia
referente ao contrato de número 72/2019, contratação de empresa de engenharia especializada para promover a gestão da iluminação pública do município de Itapoá no valor de R$ 4.369.335,64. A contratação de empresa para obras emergenciais de infraestrutura elétrica, serviço especializado com fornecimento de materiais, no valor inicial de R$ 1.320.149,03, ambos celebrados entre o município de Itapoá e a empresa elétrica comercial Energiluz Limitada, considerando também seus respectivos termos e aditivos. Senhor presidente, eu deixo a palavra a Vossa Excelência, só quero fazer um comunicado que foi recebido essa semana, juntada de vários documentos, e a intenção desse processo é retirar de pauta e encaminhar para a técnica poder analisar essas informações. Mas deixo a palavra livre, se houver necessidade de fazer a sustentação, sem problema, podemos ouvir a sustentação e depois eu tomo a providência da retirada desse processo. Vamos ouvir então o doutor Pierre. Vossa Excelência está com a palavra, podendo, evidentemente, querendo adiar o pedido de sustentação oral, mas Vossa Excelência tem a palavra regimentalmente por até 20 minutos. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar rapidamente o senhor presidente desta sessão, conselheiro José Niascari, excelentíssimo conselheiro relator, Wilson Rogério Vandal, todos os demais conselheiros, servidores desta casa, o representante do Ministério Público de Contas, colegas advogados, enfim, todos que assistem hoje a esta sessão. Existe sim um pedido, eu agora fico em dúvida se eu faço primeiro a sustentação do mérito ou se a gente passaria para essa questão da retirada rapidamente. Há o apontamento aqui nesta manifestação de um contrato no relatório da DLC, mencionado pelo menos 5 vezes, que não diz respeito a nenhum desses 2 contratos objeto da auditoria. Então, até para que não haja afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa, a gente pede aqui um esclarecimento se ele tem alguma correlação ou não com essa auditoria e outras questões de ordem técnica, não de fato, mas de ordem técnica, que poderiam também ser analisadas pela DLC. Se não for possível o adiamento, a retirada para envio, aí sim eu faço a sustentação no mérito. Doutor Pierre, o conselheiro Vandal, relator da matéria, já deixou claro o seu propósito de retirar o processo de pauta. Se o senhor optar em seguir com a sustentação oral, o senhor já vai exaurir a sua manifestação. Talvez fosse recomendável. Eu faria depois que voltasse para a pauta. Exatamente. É a minha ponderação. Sigo sem a sustentação também, pugnando pela retirada de pauta como proposto pelo senhor conselheiro. Conselheiro Vandal, confirma a retirada de pauta? Então, confirma a retirada processo retirado de pauta. De vários documentos que foi apresentado para devolver à área técnica e, com certeza, a sustentação oral poderá ser feita quando voltar ao... Oportunamente. Muito obrigado, doutor Pierre. Perfeito. Muito obrigado a todos. Processo seguinte, TCF final 8781, de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, da Fundação Promotora de Exposição, Feiras e Eventos Turísticos, Culturais e Esportivos de Ituporanga. Trata-se de uma auditoria envolvendo supostas irregularidades referentes à realização da Festa da Cebola. Está inscrito em nome de Osni Francisco de Fragas, o doutor Edinando Luiz Brustolin. Seja bem-vindo, doutor Edinando. Com a palavra o conselheiro relator Dato Xerém. Perdão, presidente. Eu tenho de final 8781. Trata os presentes autos de auditoria em loco protocolada nessa corte em maio de 18, realizada pela Diretoria de Controle dos Municípios, cumprindo as atribuições. Nos autos do RLE 8358, durante o procedimento de inspeção para subsidiar a análise
da prestação de contas do prefeito relativo ao exercício de 2016, os técnicos da diretoria verificaram a existência de inúmeros memorandos do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Interna relatando fatos irregulares recorrentes, motivo pela qual subscreveram a informação 3617, concluindo por sugerir a realização de auditoria. A diretoria de controle emitiu o relatório em 19, através da qual verificou a existência de indícios de irregularidade graves que, caso confirmada, podem ensejar dano ao erário de aproximadamente R$ 906 mil, sugerindo a conversão em TCE. O Ministério Público acompanhou. Esse é um breve relato, presidente. Obrigado, conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Feita a leitura do relatório, eu passo a palavra ao doutor Edinando, que tem o prazo regimental de até 20 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente, a quem eu cumprimento, Vossa Excelência, na condição de presidente dessa sessão plenária, nobre relator, conselheiro Luiz Eduardo Xerém, conselheiros aqui presentes na sessão, serventuários, colegas que acompanham esta sessão do Tribunal de Contas. Excelências, eu vou me ater aqui apenas a um ponto desta grande auditoria que foi convertida em tomada de conta especial, que afeta exclusivamente ao então prefeito à época, o senhor Osni Francisco de Fragas, que é o item 2.1 da decisão de conversão, na qual se imputou a proposição de análise de dano ao erário decorrente equivalente ao déficit que ocorreu na festa da cebola do ano de 2017. Neste ano, a festa da cebola teve suas receitas e suas despesas e, ao final, o resultado desta festa foi deficitário em torno de R$ 200 mil, e a área técnica, acompanhada pelo Ministério Público de Contas, compreendeu que, diante do cenário em concreto, isso configuraria dano ao erário e imputou essa responsabilidade ao presidente da fundação que organizava a festa e também ao prefeito. E nesse aspecto, então, é que há o interesse processual aqui do prefeito na sua manifestação. O primeiro ponto, excelências, é que trazemos aqui uma reflexão se esse resultado deficitário configura de per si um dano ao erário. Nós bem sabemos que a Constituição Federal, seu artigo 6º, trata de direitos sociais, inclui ali direitos à cultura, direito ao lazer. O artigo 23, que trata de competências comuns dos entes federativos, traz como uma das tarefas promover o acesso à cultura, promover o acesso ao lazer. É recorrente, excelências, que o Estado apoie, por meio de subvenções amparadas lá no artigo 12 da Lei de Contabilidade Pública, que os municípios realizem festas típicas nas suas localidades. Isso é um tema corriqueiro, recorrente. O resultado negativo de uma festa, ou seja, ela não se pagou, numa linguagem popular, ela por si só configura um dano ao erário? Essa é uma questão de reflexão. Nós bem sabemos, vejam, essa festa ocorreu no ano de 2017. Nós bem sabemos que esse Tribunal de Contas, no ano passado, emitiu uma orientação técnica a respeito da matéria, orientação número 6, inclusive sugerindo que na contratação de shows, na contratação de artistas, os municípios tenham a priorização das suas tarefas talvez mais relevantes e tomem um cuidado para que se realize isso num cenário em que há um atendimento adequado de outras demandas que poderiam ser tidas como prioritárias, em saúde, meio ambiente e outras tantas áreas. Embora essa orientação não estivesse vigente lá à época de 2017, e aí nesse aspecto até é importante refletir aqui o disposto no artigo 23 da LINDB, que diz respeito a como a função controladora vai aplicar orientações novas, embora é verdade, não se trata de uma mudança orientativa, mas a inexistência dela lá na época da festa, mas ainda assim aqui uma proposição de que o resultado deficitário em si não possa ser tratado como um dano erário. Até porque uma festa municipal ela tem outros reflexos que não são diretamente mensuráveis. Eu diria a Vossas Excelências, qual foi o montante de ISS arrecadado no município com a movimentação da festa?
qual foi o movimento econômico gerado nesse município em função dessa festa. E vejam, aqui a gente está falando de um município de Ituporanga, em que é reconhecido, talvez uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça quando falamos de Ituporanga é justamente a festa da cebola. Né? É um evento absolutamente tradicional naquela cidade. É um evento nacional. E aqui a imputação é que o município, naquele ano, ele aumentou o gasto com a realização da festa. É verdade. Mas o resultado deficitário não está diretamente ou somente atrelado a isto. Algumas receitas projetadas não ocorreram. Por exemplo, de patrocínio, no ano anterior foram 500 mil, no ano de 2017 apenas 200 mil e poucos reais. Quer dizer, essa diferença de resultado decorreu do aumento do gasto ou da diminuição da receita? É difícil prever isto. Isto foge ao controle total da administração pública, de maneira que nós não vemos aqui propriamente uma despesa irregular, uma despesa de um serviço que não foi realizado, de um objeto que foi pago a maior. Né? Sim, reconhecemos a necessidade de aperfeiçoamentos de controles, de planejamentos, de que as estimativas sejam de modo mais apuradas para que isso não ocorra. Mas imputar isto como um dano ao erário, na sua totalidade, não traduz efetivamente um resultado que onerou a administração pública. Pena de a gente tomar como uma regra de que qualquer atividade artística realizada por um ente público que, porventura, tenha uma despesa superior ao que ele tem de proveito econômico imediato, seja tratado como um dano ao erário. Então, nesse aspecto, em primeiro lugar, entendemos que não há aqui, efetivamente, um dano a ser reparado, senão uma orientação, ou eventualmente uma determinação de aperfeiçoamento no planejamento da festa. E num segundo ponto, de ordem subjetiva, é importante dizer que a longa data foi instituída no município a Fundação Fesponace com essa atribuição exclusiva de organizar, de gerir, de contratar, de arrecadar, de fazer com que a festa aconteça. Esta fundação ela tem autonomia administrativa, autonomia técnica, autonomia orçamentária. Isso consta na Lei Complementar número 14 de 2006 do município de Ituporanga. De modo que as atribuições inerentes a toda a gestão da festa que resultou nesse déficit são imputáveis não ao prefeito que não tem a atuação direta sobre isso. É óbvio, excelências, e aqui nós estamos falando de um município de 25 mil habitantes, que as informações são públicas, que o prefeito tem conhecimento, que os seus secretários têm conhecimento, mas legalmente não compete a ele tomar essas providências em específico. De maneira que não agiu ele de modo omissivo em violação a um dever legal que não existia, porque não era ele o responsável direto pela organização da festa. E então, em modo complementar ao pedido principal, entendemos que não é caso de responsabilização do prefeito, senão do responsável da festa, que é requerido também nesses autos. Então, são essas as ponderações muito breves, excelências, para contribuir aqui com a análise do caso e fico à disposição para algum eventual esclarecimento adicional. Muito obrigado. A presidência cumprimenta e agradece o doutor Edinando. Vossa Excelência é sempre muito bem-vindo a esse plenário. Eu questiono ao relator e aos demais membros do plenário se gostariam de formular algum questionamento. Não havendo, eu devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu quero parabenizar o doutor Edinando. Não é a primeira vez que ele vem com brilhantismo a essa tribuna defender os seus clientes. Né? E em consideração à manifestação dele, que suscitou essa questão processual do dano ao erário, eu vou fazer a retirada de pauta desse processo. Mas eu volto a afirmar, presidente, eu já fiz voto nesse plenário favorável a shows em municípios pequenos, porque eu sei daí o que isso representa num município pequeno, que movimenta a economia indiretamente, enfim, mas também, acima de tudo, para alegrar aquela população que, por muitos momentos, assim, passam com extrema dificuldade no seu dia a dia. Se formos fazer um histórico aqui de festas populares, a Oktoberfest começou depois de uma tragédia,
né? O investimento que foi feito depois de uma tragédia. Mas eu não posso deixar também aqui de dizer ao doutor Edinando que se tinha perspectiva real de diminuição de patrocínio, para que então aumentar o número de participantes daquela festa? Esse é um questionamento que tem que ser feito, né? Houve responsabilidade de alguém, houve má gestão daquela festa, ou daquela festa da cebola que é tradicional no município de Ituporanga, todos nós sabemos que move toda aquela região do Alto Vale. Se no ano anterior foi feita uma festa com determinado número de shows com patrocínio garantido, e no ano seguinte houve uma dificuldade de ter patrocínio, e mesmo assim aumentaram o show, o número de participantes, tem que tirar essa dúvida do porquê também isso, dessa gestão. Mas eu entendo a sua preocupação, né? Não foi o show talvez que tenha causado dano ao erário, mas talvez a má gestão desse processo todo, né? E claro que o prefeito acaba sendo responsabilizado, ainda mais numa cidade pequena como Ituporanga, que todo mundo sabe que não faz nada se o prefeito ficar sabendo, né? Então, mas em consideração a sua defesa, que achei que foi importante o senhor trazer esse tema da questão do dano ao erário, né? Eu não vou nem adiar, eu vou tirar de pauta para rever, estudar com a nossa equipe realmente as suas manifestações. É retirado de pauta, portanto, o processo de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, TCE final 8781. Vossa Excelência, conselheiro Dado Xerém, continua com a palavra para relatar o último processo da pauta de hoje com pedido de sustentação oral. É o recurso final 1389 da Prefeitura Municipal de Joaçaba. Presidente, de acordo com a Secretaria, o doutor Noel não pode estar presente na tarde de hoje, é isso? Exatamente. Ele anexou, o conselheiro Dado, um atestado médico e pediu o adiamento. Eu adio, então, presidente, por 2 sessões. O processo fica adiado conforme solicitação do eminente relator. Excelências, nós temos 2 processos. Concluídos os processos com sustentação oral, nós temos 2 processos com pedido de preferência. O primeiro deles é o recurso final 4307, relatoria do conselheiro Luiz Roberto Herbst, da Prefeitura Municipal de Içara. É um recurso de reexame. Conselheiro Herbst, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. O processo citado por Vossa Excelência nós recebemos ainda esta semana, mas os documentos vou solicitar o adiamento. Processo adiado conforme solicitação do eminente relator. Segundo processo com preferência solicitada é também, conselheiro Herbst, de Vossa Excelência, o recurso final 3182 da Prefeitura Municipal de Major Gersina, recurso de agravo. Conselheiro Herbst. Sim, presidente. Este processo já foi feito sustentação oral. Nós estamos analisando a manifestação da parte interessada. Eu solicito o adiamento por mais uma sessão. Processo também adiado conforme requerimento do eminente relator. Processo seguinte, já restabelecendo, portanto, a ordem da nossa pauta, é o de final 4250, de relatoria do conselheiro Wilson Rogério Vandal, Prefeitura Municipal de Joinville, uma auditoria envolvendo supostas irregularidades referentes à realização da festa da cebola. Eu tenho a impressão que há um equívoco em relação ao conteúdo desta auditoria. De qualquer modo, com a palavra o conselheiro Wilson Rogério Vandal. Processo de Joinville, conselheiro Vandal, final 4250. Não tem nada a ver com a festa da cebola. Não, a festa da cebola foi anterior. Chama a atenção da secretaria aqui. Esse é um PAP 23/801-24-250 da Prefeitura Municipal de Joinville. Eu só gostaria, a doutora Sabrina está presente, né? Ela estava substituindo o conselheiro Adircélio de Moraes e baixou esse processo. Eu pergunto se tem alguma informação, a doutora Sabrina, para apresentar alguma manifestação. Boa tarde a todos. Presidente, conselheiro relator, eu só fiquei nesse processo específico, com uma necessidade de uma reflexão um pouco mais aprofundada em relação ao
não conhecimento da matéria pelo não preenchimento dos requisitos de seletividade. É um processo que envolve um valor vultuoso, são 125 milhões, foi encaminhado pelo Ministério Público do Estado. Eu não sei se seria o caso da gente simplesmente não conhecer por não preencher a matriz de seletividade. Eu fiquei com esse questionamento, acho que só para trazer essa reflexão para o relator e deixar para que Vossa Excelência possa refletir sobre a matéria. Certo. Eu vou fazer o seguinte, a proposta, talvez, para analisar e deixar para que o plenário possa também olhar com mais atenção, eu encaminho esse processo para a sessão virtual, quem sabe dá mais tempo para que pode ser analisado. De minha parte, eu não tenho nenhuma mudança para fazer, continuo com a minha proposta, mas transfiro para virtual para dar oportunidade de, se alguém quiser se manifestar. Não havendo objeção do plenário, fica o processo transferido para a próxima sessão virtual. Processo seguinte, levantamento final 0272, de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, processo da Secretaria de Estado da Saúde, um levantamento sobre obras e serviços de engenharia decorrentes do decreto 8023, que declara a situação de emergência em saúde pública. Eu observo, conselheiro Luiz Eduardo Xerém, que há nesse processo uma divergência do conselheiro Adicélio. Senhor presidente, a fundamentação do conselheiro Adicélio está mais profunda, com mais estudo do que a minha. Então, eu retiro o meu voto e acompanho a do conselheiro Adicélio, presidente. Excelência encampa a manifestação anexada aos autos de autoria do conselheiro Adicélio, como sendo a sua proposta de voto. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passemos então à votação. Como voto, conselheiro corregedor Adicélio. Acompanho o voto do conselheiro Xerém, agradecendo a análise que ele fez da nossa contribuição. A divergência era só com relação ao encaminhamento acerca da realização de inspeção. Havia, claro, uma discussão sobre a seletividade, mas algo que pode ser superado, independentemente do critério que viesse a ser utilizado. E o conselheiro Xerém levantou questões pertinentes com relação à pontuação que foi feita, mas, independentemente do critério ou da pontuação feita, me parece que o tema era relevante para que o tribunal se debruçasse, porque envolve a PPP do complexo hospitalar. Enfim, havia acho que 14 processos de dispensa de licitação, e que havia sugestão para análise ou para inspeção por parte da área técnica. Eu penso que seria interessante analisarmos, e agradeço o acolhimento do encaminhamento feito por este conselheiro, pelo conselheiro relator Xerém, e acompanho o voto dele. Perfeito. Como voto, conselheiro ouvidor Wilson Rogério Vandal. Acompanho. Conselheiro Luiz Roberto Rebes, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro Gerson dos Santos Sica. Acompanho o relator. Por unanimidade, fica aprovado, portanto, o voto formulado pelo conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Processo seguinte, de relatoria do conselheiro Gerson dos Santos Sica, é um procedimento apuratório preliminar, final 4006, acerca de supostas irregularidades envolvendo compras no Serviço Municipal de Água, Infraestrutura e Saneamento de Canelinha. Há também nesse processo, eu chamo a atenção, proposta divergente do conselheiro Adicélio. Vossa Excelência, conselheiro Sica, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Conversei com o conselheiro Adicélio antes da sessão, então esse é um dos processos, né, conselheiro, que combinamos de adiar para a próxima sessão, 2 processos que temos de divergência. Esse é, então, o processo 340-06, eu peço o adiamento por uma sessão. Processo adiado conforme solicitação do relator. Na sequência, trago processo final 0589, de relatoria do conselheiro Kleber Muniz Gave, Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, procedimento apuratório preliminar acerca de supostas irregularidades referentes ao processo pregão eletrônico, contratação de empresa prestadora de serviço de alimentação coletiva. Esse processo foi baixado da sessão virtual também pela conselheira Sabrina. Conselheiro Kleber, com a palavra. Obrigado, presidente. Como já mencionado, o objeto
deste processo diz respeito a um pregão eletrônico do município de Balneário Camboriú, a respeito da contratação de empresa prestadora de serviços de alimentação coletiva. O voto é favorável à regularidade do edital, mas como houve a baixa deste processo da sessão virtual, creio que seria pertinente conceder a palavra à conselheira Sabrina para que ela pudesse apresentar suas considerações a respeito dessa matéria. Conselheira Sabrina, com a palavra. Obrigada, presidente. Obrigada, relator. Eu apenas baixei também, porque eu acho que a matéria é uma matéria que tem tido uma certa divergência do plenário, que nós estamos caminhando para uma uniformidade, até houve aquele estudo que foi solicitado ao final. Nesse processo específico, não há propriamente a questão do critério de menor taxa para o estabelecimento que tem sido já aplicado em outros municípios. Eu vi que o conselheiro Kleber, eu até adoto parte da fundamentação, votos de Vossa Excelência também, com relação à questão propriamente da taxa negativa, que entendo que esse ponto que foi levantado nesse voto propriamente relativo aos benefícios fiscais, ele é relevante, mas também é relevante a questão da transparência, a questão de como esses custos acabam impactando indiretamente no serviço. Acreditarmos que a taxa negativa ela implica no não remuneração por parte do município é apenas uma parte do problema. Eu acho que essa análise, que eu vejo que tem muitos municípios já avançando em seus editais, não apenas para a vedação da taxa negativa, mas para a verificação efetivamente do menor critério, menor taxa a ser utilizada pelos estabelecimentos, eu acho até que é um avanço em relação a esse ponto. Nesse processo específico não tem essa questão, mas eu apenas trouxe porque tenho trazido todos os meus processos sobre esse tema para o debate na sessão telepresencial. Seria apenas essa para trazer para a reflexão do pleno. Obrigado, conselheira Sabrina. Devolvo a palavra ao conselheiro Kleber. Obrigado, presidente. Realmente eu compreendo as razões da conselheira Sabrina. Ela estava substituindo o conselheiro Odissério. Teria que votar e realmente soaria um pouco contraditório uma aceitação tácita de uma manifestação que é contra o que ela vem defendendo com muito afinco em outros processos. Mas, neste caso aqui, no meu voto, eu sigo uma jurisprudência que era até então pacífica no Tribunal de Contas, que é a respeito da possibilidade, aliás, do dever de aceitação da taxa negativa. Havia uma jurisprudência bastante consolidada a respeito deste assunto. Reconheço que no processo da conselheira Sabrina, que houve uma divergência do conselheiro Odissério, existe uma ampliação desse estudo, mas o próprio conselheiro Odissério, na sua manifestação, pelo que me lembro, mencionou que não havia intenção de paralisar o julgamento de todos os processos referentes à matéria. Então, neste caso aqui, como o município está se pautando num padrão que já estava sendo seguido pelo tribunal, acho que o julgamento deve prosseguir, a manifestação é pela regularidade, mesmo porque há uma história bastante peculiar no município. Em 2023, ele havia lançado um outro edital proibindo a adoção da taxa de negativa e o tribunal considerou nula esta licitação. O tribunal mandou desfazer a licitação e aceitar essa taxa. Então, o município de Balneário Camboriú hoje está cumprindo ordens. O edital foi confeccionado exatamente da forma em que o tribunal mandou fazer. Então, neste caso específico, envolver o município de Balneário Camboriú nessa discussão seria um pouco complicado, porque ele está adotando exatamente o que foi ordenado pelo Tribunal de Contas. Mas reconhecemos que existe um estudo avançando em relação a essa matéria. Se houver uma mudança de entendimento, isso certamente será comunicado aos municípios, mas acho que isso não interfere com o julgamento deste processo, embora eu ressalve que eu reconheço os motivos que levaram a conselheira Sabrina a baixar este processo. Fazendo um adendo em relação ao estudo, eu acho que ele deve ser feito com calma e cautela, eu vejo que está sendo conduzido nesse sentido. O último andamento, houve um pedido de diligência pela área técnica, e, conselheiro Odissério, um ponto que foi suscitado na sua manifestação, que eu estou bastante curioso para ver o resultado, é a respeito do motivo pelo qual os municípios não pagam diretamente esse benefício ao servidor. Estamos aqui obrigados a discutir reiteradamente essa questão do cartão de alimentação, como licita, como não licita, e considerando que na administração estadual a prática é a concessão direta do benefício, realmente é de se desvendar esse mistério, porque que não
não partimos logo para a desburocratização em relação a essa matéria. Mas seria estas as considerações, presidente. Mais uma vez, reafirmo que, neste caso específico, eu acho que seria de todo prudente que nós seguíssemos com o julgamento deste processo, que é uma licitação que, de certa forma, já foi conduzida pelo município. O senhor está confirmando o voto, então. Podemos seguir a discussão. Palavra para quem... Não havendo quem queira discutir, seguimos direto para a votação. Conselheiro Odicélio. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o relator pelas ponderações que ele trouxe, pelo encaminhamento que ele está fazendo. De fato, essa matéria ela tem uma complexidade para a qual acho que o tribunal não se atentou num primeiro momento e terminou formando a jurisprudência, como bem trazido aí pelo conselheiro Kleber. E está estudando ou reanalisando essa matéria a partir das várias provocações que nós fizemos, dentre as quais essa que Vossa Excelência trouxe, juntamente com a contribuição e os questionamentos trazidos de maneira bastante pertinente pela conselheira Sabrina. Mas o fato é que não dá para os gestores ficarem esperando o estudo do tribunal. Então, por isso que eu penso que o encaminhamento feito pelo conselheiro Kleber, além das ponderações que ele trouxe do caso concreto a respeito dessa situação específica em que o município está acolhendo um encaminhamento feito por esse tribunal, uma determinação para que se contemplasse a taxa do jeito que ele está trazendo hoje, eu penso que temos que acompanhar o voto do relator, sem prejuízo amanhã, de a partir do que venha a ser deliberado, a partir do estudo, a gente adote um outro entendimento. Então, conselheiro Kleber, meus cumprimentos aí pela análise e eu acompanho o voto do relator. Obrigado, conselheiro Odicélio. Como voto, conselheiro Wilson Rogério Vandal. Com o relator. Conselheiro Luiz Roberto Reps, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Luiz Eduardo Xerém, conselheiro. Com o relator, presidente. Conselheiro Sica. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator e penso que o voto bem aponta que inexiste uma obrigação, uma vedação legal, né, em relação à taxa negativa. Penso que este é um ponto importante e, independentemente dos estudos que estão sendo desenvolvidos, me parece que, inexistindo uma vedação legal, há que se ter muito cuidado para que, no ponto de vista jurisprudencial, se estabeleça uma vedação que não está colocada na lei. Porque pode haver razões tanto de mercado ou também razões de interesse público, da própria administração pública, que quem tem mais condições de definir de fato, o administrador público que está atuando lá na ponta. Então, é importante que, nesses estudos, o administrador seja ouvido, né, até para compreender as razões, as motivações, e é importante se ter sempre um certo grau de deferência, havendo razões motivadas, né, para manter a administração, porque muitas vezes, no intento de estabelecer um benefício, se gera um efeito, às vezes, negativo que não é bem pensado. Então, penso que é prudente manter a jurisprudência, porque a Lei 14.442, como o voto bem colocou, inclusive com uma mudança de entendimento recente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Vossa Excelência colocou no voto, ela não se aplica, né? Aquela vedação não se aplica aos entes públicos. Então, inexistente a vedação, penso que o caminho é manter a jurisprudência do tribunal, para que o administrador consiga realizar suas licitações, e, eventualmente, havendo fortes razões posteriores supervenientes devidamente comprovadas, aí, então o tribunal pode avaliar. Então, apenas parabenizando o relator, acompanhar a sua proposta. Perfeito. Aprovada, então, por unanimidade, a proposta de voto trazida pelo conselheiro Kleber. Finalizamos, assim, os processos pautados no grupo 1. Primeiro processo do grupo 2, um recurso de reconsideração, final 97-91, de relatoria do conselheiro Wilson Rogério Vandal, Prefeitura Municipal de Canoinhas. Eu antecipo que há, nesse processo, impedimento declarado já do conselheiro Gesto dos Santos Sica. Conselheiro Vandal, com a palavra. Pois não, senhor presidente, processo recurso 16/00449-791, Prefeitura Municipal de Canoinhas,
Eu já fiz a leitura na sessão próxima passada, houve até uma observação do conselheiro Dado quanto ao falecimento do ex-prefeito, e eu vou direto, então, como já fiz a leitura, direto no voto, é reconhecer a incidência da prescrição, extinguir o processo sem julgamento de mérito e consequente arquivamento. É a proposta da ciência. Obrigado, conselheiro Vandal. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, seguimos para a votação. Como voto, conselheiro Adicélio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Vandal é o relator. Como voto, conselheiro Herbst. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Relator, presidente. Conselheiro Sica confirma o impedimento. Com o impedimento do conselheiro Sica reafirmado, fica aprovada também por unanimidade a proposta trazida neste processo pelo conselheiro Wilson Rogério Vandal. Vossa Excelência, conselheiro Vandal permanece com a palavra para relatar a representação 4561 da Prefeitura de Tangará, acerca de supostas irregularidades relacionadas à publicação de lei dispondo sobre a distribuição de honorários de sucumbência. Pois não, senhor presidente. Trato dos presentes autos de representação autuada neste Tribunal de Contas, proveniente da comunicação 1421/2020 da ouvidoria com relato de possíveis irregularidades relacionadas à publicação de lei dispondo sobre a distribuição de honorários de sucumbência. Esse processo eu estou alterando, fazendo uma pequena alteração no voto, senhor presidente e senhores membros do plenário, e eu vou solicitar transferência para virtual. Aí, inclusive, vai dar tempo também para os senhores conselheiros e auditores e Ministério Público analisar melhor. Estou fazendo uma pequena modificação no voto. É a proposta. Processo transferido, Inclusive, eu acho que o doutor Pedro Paulo, que é o advogado do município de Tangará, está presente na virtual. Está presente. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Obrigado. Tá bem, obrigado também, doutor, pela sua presença virtualmente em nossa sessão desta quarta-feira. O processo fica, então, se não houver objeção do plenário, transferido para a próxima sessão virtual. É isso, conselheiro Vandal? Ok. Vossa Excelência permanece com a palavra para relatar a revisão final 7739 da Secretaria de Estado da Saúde. Este processo não tem nenhuma divergência, né, senhor presidente? Não há nenhuma anotação de divergência, pelo menos por hora, formulada no processo. Conselheiro Vandal. Pois não, é 22/00627739, Secretaria da Saúde. Trata os autos de pedido de revisão interposto pela senhora Daniela Fernanda Preto Kelm, Ciliane Isabel Engel e pelos senhores Daltro de Oliveira, Jânio Drais, Schneider e Amir Trauli, por meio de seu procurador em face do acordo 240/2022, exarado nos autos de recurso. Esse processo, já vou para o voto final, para economizar o tempo. A proposta de voto é dar provimento do pedido de revisão proferido na sessão ordinária 29/6/22 e que manteve os débitos imputados e reconhecer nos termos a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias deste Tribunal de Contas e cancelar os itens 6.1.1, 6.1.2 do Acordo 1218 de 2014, proferidos na TCE 08/00682190 e dar ciência à proposta de voto. Obrigado, conselheiro Vandal. A matéria está em discussão. Senhor presidente, apenas uma observação, é que esse processo ele foi baixado pelo presidente conselheiro Erneus para a sessão, né? Eu não sei se havia intenção de alguma manifestação do presidente. Pelo menos é que consta nos meus registros, não sei se está correto. Talvez seria melhor
Eu não sei se ele adiantou. Adiar o processo. E também, senhor Perfeita presidente, observação do conselheiro Sica. Conselheiro Dado. também na sessão virtual estava o meu impedimento nesse processo. Chamo a atenção da secretaria para, então, registrarmos o impedimento declarado neste momento, ou reafirmado neste momento, pelo conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Diante das manifestações feitas aqui, pondera ao conselheiro Vandal se não seria o caso Com a ausência de adiarmos do conselheiro para a sessão do dia presidente, 12. solicito o adiamento do processo. Processo adiado, então, com a compreensão de todos. Processo seguinte, relatoria do conselheiro Gerson dos Santos Sica, consulta final 0360, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER. Consulta que trata acerca de procedimentos adotados para execução de troca de marca de produtos homologados em processos licitatórios. Há, nesse processo, lembra a todos os membros do plenário, uma proposta divergente do conselheiro Adicélio. Presidente, esse, assim como o anterior, eu peço o adiamento por uma sessão. Processo adiado conforme requerimento do eminente relator. Processo seguinte, representação final 9347, também de relatoria do conselheiro Sica, Prefeitura Municipal de Florianópolis, sobre supostas irregularidades. Esse processo trata da contratação de serviço de manutenção semafórica e luminosa piscante na capital do estado. Vossa Excelência, conselheiro Sica, com a palavra. Presidente, esse processo houve sustentação oral, o relatório já foi lido, então, naquela oportunidade. Em razão disso, eu passarei diretamente à fundamentação. A DLC analisou o apontamento relativo à irregularidade na contratação direta da empresa TEC Gerenciamento de Projetos Limitada, mediante dispensa de licitação, em razão de urgência ou calamidade pública, conforme disposições da, então, Lei 8666 de 93. Representante apresentou várias considerações, que o corpo instrutivo sintetizou da seguinte forma: na adequação da citação de urgência com o escopo contratual, pelo não cumprimento da necessidade de urgência, previsão de prestação de serviços relacionados à manutenção preventiva, sem a necessária urgência, realização de pesquisa de preço irregular, sem conseguir a quantidade de preços mínima e sem abranger as empresas que mais forneceram semáforos ao município de Florianópolis, ausência de comprovação de qualificação técnica operacional e deficiência na comprovação de qualificação técnica profissional pela empresa TEC Gerenciamento de Projetos, qualificação econômico-financeira questionável, justificativas genéricas apresentadas pela Prefeitura para a seleção da empresa via dispensa de licitação. Em síntese, essas seriam as considerações da representante. No que se refere à escolha da empresa TEC Gerenciamento, o responsável, o senhor Michel de Andrado Mitman, secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano de Florianópolis, alegou em suma que solicitou 4 orçamentos, mas apenas 2 empresas apresentaram cotações, tendo a empresa contratada apresentado menor valor. Aduziu ainda que a empresa possuía qualificação técnica, na medida que era sediada no município, com quadro funcional contendo amplo acervo técnico nas manutenções necessárias ao cumprimento do contrato. A DLC não acolheu as justificativas, aduzindo em síntese ser insuficiente apenas 2 cotações de preço, ainda mais quando não foram orçadas as empresas mais conhecidas do mercado nessa área, no caso a Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Limitada e Brás Control Indústria e Comércio Limitada. Ressaltou a ausência de detalhamento nos orçamentos enviados. Quanto à qualificação técnica, a diretoria técnica ressaltou que a TEC Gerenciamento de Projetos não teve outro contrato público para a prestação de serviço objeto à dispensa ou qualquer outro objeto de natureza pública, assim como não possui funcionário cadastrado na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, constando apenas um único profissional com experiência no objeto da dispensa e contratado posteriormente ao procedimento, com carga horária de 15 horas semanais. No que tange os requisitos legais para dispensa, os responsáveis alegaram em suma regularidade na contratação, pois caracterizada a situação emergencial, conforme justificativas constantes do processo de licitação, que o município não possuía contrato de manutenção dos equipamentos semafóricos, pois executava o serviço com meios próprios e a contratação emergencial foi necessária em razão de demanda com equipamentos defeituosos após o período de chuvas, as quais motivaram a publicação do Decreto 24457 de 2022, que declarou o estado de situação anormal, caracterizada como situação de emergência para a Prefeitura. A DLC reconheceu a caracterização da situação emergencial, porém ausentes as demais condições autorizadoras da dispensa de licitação. E aqui cito um trecho. Ocorre, contudo, que palavras da área técnica, que a contratação por emergência abrange outros requisitos. Então, conforme trouxe representantes seus argumentos,
são os seguintes requisitos: situação calamitosa ou de emergência, circunstância que exige o pronto atendimento por parte do poder público, prestação de serviço necessária, sob pena de se comprometer a segurança, prestação de serviço destinado a atender somente o necessário para evitar os prejuízos decorrentes da urgência. Então, a área técnica entende que apenas o primeiro quesito é passível de ser admitido na situação em tela. Não se observou no objeto da dispensa da licitação nas justificativas a exigência de pronto atendimento por parte do poder público. Isso porque, após a finalização do procedimento, aqui é um ponto central para a análise da matéria, a posterior contratação da empresa ocorreu somente em 13 de fevereiro de 2023, 76 dias após a publicação do decreto 24457, datado de 30 de novembro de 2022. Ou seja, subentende-se que entre as prioridades da Prefeitura, a contratação da prestação de serviço de manutenção semafórica não seria urgente, nem antes da situação emergencial, nem após. A contratação da TEC Gerenciamentos ocorreu muito depois dos eventos, e aqui não se está dizendo, obviamente, que o serviço não é importante, óbvio que sim, mas que não havia, ou que havia, de fato, aqui ficou demonstrado que havia prazo para a realização de certame licitatório regular. A contratação da empresa então, ocorreu muito depois dos eventos, de maneira que possivelmente a mesma equipe que vinha realizando as manutenções sobrecarregadamente, acreditamos, pode ter conseguido realizar as devidas intervenções. Por outro lado, o próprio responsável da pasta acostou que a Prefeitura, até então, não possuía contrato com terceiros para a manutenção do sistema. Em relação ao terceiro quesito, entende-se que inicialmente haveria necessária a prestação de serviço sob pena de comprometer a segurança de pessoas, bens, equipamentos, etc. Contudo, o elevado risco de comprometimento não se manteve para a continuidade da contratação, porque, como já dito, houve extenso lapso temporal de mais de 2 meses para a contratação da empresa. Quanto ao último quesito, aqui já adiantando o que foi analisado pela DLC, não se observa que houve a contratação emergencial somente da parcela da prestação de serviço destinada a atender o necessário para evitar os prejuízos. Primeiramente, a necessidade de pronto atendimento para a resolução dos problemas decorrentes da urgência ocorrendo em locais específicos, conforme os relatórios semafóricos de folhas 187 e 196, onde os equipamentos apresentaram defeitos. Ocorre que foram incluídos outros de maneira genérica, a exemplo dos cruzamentos integrantes do sistema de sinalização semafórica, constantes também do mesmo relatório, no qual se registram dezenas de equipamentos a sofrerem manutenção. Por fim, a DLC sugeriu a anulação do processo e do contrato, no entanto, ressalvou que, segundo informações constantes do portal Transparência, o mencionado contrato não foi executado na íntegra, havendo supressão do seu valor total no montante de R$ 1.551.820, por meio de termo aditivo, em 25 de setembro de 2023, data posterior à audiência. A área até constatou ainda, nos painéis de controle externo, nota fiscal emitida em nome da empresa, em favor da Prefeitura, entretanto, sem a correspondente liquidação de pagamento. O Ministério Público concordou com o encaminhamento. De fato, a razão a DLC é o Ministério Público, aqui cita, então, os termos do artigo 24, inciso 4º da Lei de Licitações. No caso concreto, em que pese a presente situação emergencial, em razão das chuvas ocorridas no ano de 2022, citados que embasaram o decreto municipal, a efetiva contratação ocorreu apenas 2 meses após a publicação. Ademais, como constatado pela DLC, foram objeto de contratação itens além dos necessários para evitar os prejuízos decorrentes da urgência. Além da situação emergencial, a Lei 8666, seu artigo 22, também previa que o processo de dispensa deveria ser instruído com razões de escolha do fornecedor, justificativo dos preços, situações que não se encontram nos autos como averiguado pela área técnica. Aí aqui destaco do relatório 1124/2023 alguns pontos do relatório: a ausência de orçamentos detalhados, a ausência de cotação de empresas tradicionais do ramo, a ausência de comprovação de experiência anterior, e chama a atenção a ausência de justificativas para a contratação de empresa sem experiência comprovada no ramo, como já citei aqui, destacado pela diretoria técnica. Cito um trecho do relatório que reafirma aquilo que foi dito, que empresas que consolidadas no ramo sequer foram consultadas. Então, a área técnica indaga sobre qual teria sido o critério para a obtenção de proposta de preço, sobre como a unidade gestora teria obtido a informação de que a empresa escolhida, a TEC Gerenciamento, seria competente para a prestação de serviço e sequer tinha qualquer expertise no assunto, e o único profissional, né, como já dito, tinha um contrato realizado posteriormente e com carga horária de 15 horas semanais. Então, uma empresa que era para atuar num momento de urgência, que exige pronta resposta, ela sequer tinha atuação comprovada, devidamente demonstrada, junto a órgãos públicos. Então, de fato, isso aqui causa muita espécie.
Então, portanto, diante da caracterização da irregularidade, cabível multa ao responsável pelo procedimento administrativo de dispensa da licitação, senhor Michel de Andrado Mitman, secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano, no valor que exporei ao final. Por fim, diante da confirmação das irregularidades, e haja vista a notícia trazida pela DLC relativa à inexecução do contrato e supressão do saldo mediante termo aditivo, a determinação de anulação da licitação e do contrato, sugerida pela DLC, medida que se impõe, já que não há nos autos informação sobre sua anulação formal. Então, diante dessa informação, é importante que, a ausência dessa informação, é importante que ela venha ao tribunal a tempo e modo. Então, a proposta de voto é considerar procedente a representação proposta pela empresa Dataprom Equipamento e Serviço acerca de supostas irregularidades na dispensa de licitação, 39/2023, que culminou na assinatura do contrato 185/2023, firmado entre a Prefeitura de Florianópolis e a empresa Tec Gerenciamento de Projetos Limitada, ME, acerca da irregularidade descrita, contratação direta e irregular da empresa, já citada por meio de processo de dispensa de licitação 39/2023. Apenas uma pequena correção, que saiu irregular 2 vezes, me comprometo aqui a fazer o ajuste no gabinete, mas não altera a redação, a essência da redação, que culminou na assinatura do contrato 185/2023, via dispensa de licitação, em razão de urgência ou calamidade pública, aplicar ao senhor Michel de Andrado Mitman, secretário de Mobilidade e Planejamento, multa no valor de R$ 9.952,98, com fundamento no artigo 70 da Lei 202, determinar a anulação do processo de dispensa de licitação, no prazo de 30 dias, com os devidos alertas e dar ciência da decisão. Apenas ressaltando, por último, que, de fato, são fatos aspectos bem relevantes que envolvem irregularidade aqui, daí, então, a multa estabelecida no valor que foi fixado ao final. Obrigado, conselheiro Sica. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, seguimos para a votação. Como voto, o conselheiro corregedor Adicélio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro ouvidor Vandal. Acompanho o relator. Conselheiro supervisor do Instituto de Contas, Luiz Roberto Herbst. Presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Com o relator, presidente. Por unanimidade, fica aprovada a proposta de voto formulada pelo conselheiro Gerson dos Santos Sica. Próximo processo, final 1355, de relatoria do conselheiro Kleber Muniz Gave, processo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Família, uma auditoria envolvendo as políticas públicas a fim de promover a igualdade racial. Conselheiro Kleber, com a palavra. Obrigado, presidente. Este processo já foi inicialmente relatado na sessão passada, onde houve uma apresentação, uma belíssima apresentação, aliás, por parte dos auditores da Diretoria de Atividades Especiais. Foi adiado esse processo, havia um baixo quórum na sessão anterior, apenas para que os senhores tivessem tempo oportuno de conhecer a matéria e ter acesso ao voto, bem como ao relatório técnico. Uma auditoria operacional realizada na administração pública estadual, tendo por objetivo verificar as políticas públicas planejadas e implantadas pelos órgãos estaduais no intuito de promover a igualdade racial. Foram expedidos ofícios a diversos órgãos estaduais do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública e Perícia Oficial. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas fez parte desta auditoria. Após o encaminhamento das informações, foi procedida a audiência dos responsáveis e, ao final, após a análise de todas as informações colhidas, a diretoria técnica concluiu serem insuficientes as políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial, sugerindo propostas de encaminhamento que serão especificadas ao final. O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do excelentíssimo procurador Diogo Roberto Ringenberg, acompanhou as conclusões da DAI. A abordagem dessa auditoria operacional está inserida na Carta do 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que definiu novas diretrizes para a atuação do controle externo a partir de 2021, em atenção à Agenda 2023, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Na mesma linha, a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, instituída pelo Decreto 4886/2003, elegeu como princípio a transversalidade, que pressupõe o combate às desigualdades raciais e a promoção da igualdade racial como premissas e pressupostos a serem considerados no conjunto das políticas de governo. Metodologicamente, adotou-se como norte para o trabalho de auditoria o racismo na sua concepção estrutural, enquanto decorrência da própria estrutura social em suas relações políticas, econômicas, jurídicas e familiares,
que criam condições para uma discriminação sistemática. Na sequência, foram apresentados indicadores e dados que realçam a desigualdade racial não apenas no âmbito do trabalho, da educação, da saúde e da segurança pública, mas também a sua reprodução nos espaços públicos de poder. Em sede de dados em nível nacional, foram apuradas informações quanto à população, taxa de desemprego, trabalho e renda mensal, frequência escolar, saúde, segurança pública, representatividades em órgãos públicos e outros, em busca de um panorama brasileiro. E, por consequência, também foram analisados os dados no âmbito do Estado. Obviamente, não irei aqui repetir todos os dados que foram apresentados, existe um número volumoso de informações que já foram apresentados na sessão anterior, não convém repeti-los, tomaria muito tempo, mas, diante da constatação do percentual da população negra do Estado, que é de 18,10%, ficou demonstrado de forma, vamos dizer, científica, que existe uma estatística desfavorável à população negra em todos os quesitos: taxa de desemprego, rendimento médio mensal, analfabetismo, distorção em idade séria, segurança pública. Aqui estamos tratando de vítimas de homicídio, bem como da população prisional. E acrescentaram que em Santa Catarina, que é um dado preocupante, foi o segundo estado que mais registrou casos de injúria racial em 2020 e 2021, com, respectivamente, 2.908 e 2.408 casos. E também houve um aumento do percentual da população negra na condição de extrema pobreza nos últimos 5 anos, passando de 22% em maio de 2018 para 26% em maio de 2022. Percentuais foram superiores aos 18,10% da proporção da população negra no Estado. Ao apurar a representatividade de negros no serviço público catarinense, requisitaram os auditores censo atualizado de servidores com dados agregados por cor, raça das instituições da administração pública estadual e chegaram aos resultados de que o percentual é bem aquém do que seria o ideal, considerando a proporção de negros no Estado. A constatação de tendência de menor representação da população negra nos cargos de maior prestígio, que aí realmente reduz-se a percentuais quase ínfimos. Após a apresentação descritiva dos dados e dos indicadores efetuados no levantamento, concluíram os auditores haver insuficiência de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial, dada a desigualdade encontrada nas principais áreas de atuação da administração pública estadual, baixa representatividade de negros nos quadros de servidores públicos do Estado de Santa Catarina, deficiência na coleta e sistematização de dados desagregados de cor, raça pela administração pública estadual e ausência de ações afirmativas para ingresso de negros em diversas instituições. Mas houve a constatação de boas práticas também, entre as quais algumas políticas antirracistas, estruturas para atuar de forma especializada com a problemática racial, assim como a capacitação, cursos, palestras e seminários a respeito da desigualdade racial para o público interno e externo em determinadas instituições. E aqui destacamos que o Tribunal de Contas ele conta com a sua comissão permanente para fomentar a abordagem racial nas fiscalizações, cujos integrantes já foram devidamente cumprimentados na sessão anterior. A constatação de que existe já uma farta legislação tratando de assunto, decretos federais, leis federais, estabelecendo uma política de cotas, também uma convenção internacional, que inclusive hoje já goza com status de emenda constitucional, mas, a despeito de todo este farto material normativo, na prática as ações ainda estão bem aquém do que seria necessário. Também não poderia deixar de agradecer a contribuição do Dr. Marco Aurélio, trabalhando no nosso gabinete atualmente, por sua especialização em nível doutorado na área de Direito Econômico. Ele pôde fazer uma contribuição bastante significativa a respeito da influência deste processo de discriminação na própria economia do país. Não é só uma questão social e humana, isso também reflete no desenvolvimento nacional. Tratando-se de 56% da população brasileira, como seria produtivo que fosse fornecido a toda essa população, todo esse percentual da população, a capacidade de desenvolvimento de todas as suas potencialidades. Então, o fato do Estado ser omisso nessas políticas de promoção da igualdade racial, de certa forma, também interfere com o nosso desenvolvimento, com aspectos econômicos, e esse é um viés também bastante importante para ser analisado neste aspecto. Então, mais uma vez, agradeço a contribuição do Dr. Marco Aurélio nesse aspecto. Como eu disse, essa é apenas uma apresentação resumida, os dados estatísticos não
não convém que sejam reiterados, mas a proposta de voto, diante de todo o apanhado da auditoria, no sentido de conhecer do relatório DAI, que trata de auditoria destinada a verificar as políticas públicas planejadas e implantadas pela administração pública estadual para promover a igualdade racial, conceder aos responsáveis, governador do Estado de Santa Catarina, secretário de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, presidente do Tribunal de Contas do Estado, procurador-geral de Contas do Ministério Público de Contas, procurador-geral do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, defensor público-geral da Defensoria Pública do Estado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, prazo de 90 dias, a contar da publicação dessa deliberação, para que apresente este Tribunal de Contas os planos de ação, o modelo consta no relatório DAI, contendo as medidas a serem adotadas, os prazos para a adoção das providências responsáveis, visando o atendimento das seguintes recomendações. Ao Poder Executivo Estadual, fortalecer a estrutura da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família para ampliar as ações voltadas à promoção da igualdade racial, visando a melhoria dos indicadores nas principais áreas de atuação da administração pública estadual, promover a desagregação por recorte de cor, raça dos dados educacionais, sobretudo aqueles relacionados à alfabetização, distorção, idade séria e infraestrutura, utilizando tais elementos como substrato para a formação de políticas públicas de promoção da equidade racial. Dar efetividade ao artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com fornecimento de materiais adequados para o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, com capacitação dos profissionais de educação para ministrar e executar práticas e projetos pedagógicos específicos de educação antirracista. Essas duas inclusões, cabe mencionar, foi uma sugestão do conselheiro Gerson, que também constatando a verificação de que existe uma distorção no que diz respeito ao abandono escolar, as taxas de distorção idade séria, bem desfavorável à população negra. Então, realmente, uma política focada, tomando um alvo bastante específico, realmente é um dos melhores caminhos. Cabendo mencionar que a cota, por si só, não resolve todos os problemas, é um dos caminhos. Mas eu acho que esta implementação de políticas públicas atuando na base, talvez seja, a longo prazo, a medida mais eficiente. Também a Secretaria de Estado de Assistência Social, Mulher e Família, uma recomendação para ampliar as ações voltadas à promoção da igualdade racial, visando a melhoria dos indicadores nas principais áreas de atuação da administração pública estadual. Recomendar ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Contas, ao Poder Executivo Estadual, ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ao Tribunal de Justiça, à Defensoria Pública do Estado e à Assembleia Legislativa, que instituam mecanismos de cooperação técnica interinstitucional para desenvolver políticas e ações conjuntas visando a promoção da igualdade racial, implementar política de coleta de dados desagregados por cor, raça de todos os agentes públicos, inclusive estagiários e terceirizados, do quadro de pessoal da administração pública. Recomendar ao Poder Executivo e à Assembleia Legislativa que implementem políticas de ações afirmativas para ingresso de negros no serviço público estadual, visando a correção das desigualdades raciais e a promoção de igualdade de oportunidades. Dar conhecimento à Comissão Permanente para fomento das ações de fiscalização com a abordagem racial do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para utilizar o relatório com finalidade de subsidiar futuras ações na promoção da igualdade racial. Dar conhecimento à Diretoria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Santa Catarina para utilizar o relatório com o objetivo de desenvolver ações na área de pessoal voltadas à promoção da igualdade racial. Dar conhecimento à DGCE para a utilização do relatório no intuito de orientar futuras fiscalizações deste tribunal. Determinar à DAI o monitoramento do cumprimento das deliberações exaradas no processo de auditoria. Determinar o encerramento deste processo após decisão singular do relator sobre o plano de ação apresentado pelo gestor, ratificado pelo Tribunal Pleno, e dar ciência desta decisão. Seria a proposta de voto, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Esta é mais uma matéria relevante, abordada pela Casa, dentre tantas matérias importantes que estão sendo pautadas. Meus cumprimentos a Vossa Excelência pelo estudo, pelo brilhante voto, e também cumprimentos extensivos a todos os servidores que, de uma forma ou de outra, se envolveram com esta matéria. O processo está em discussão. Não havendo quem queira discutir, seguimos então a votação. O voto do conselheiro corregedor Adicélio. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Wilson Rogério Vandal. Com o relator. Conselheiro Herbst. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Da mesma maneira, presidente. Conselheiro Sica. Cumprimentar o conselheiro Kleber pelo excelente voto. Agradecer mais uma vez por ter incorporado uma dessas sugestões que fiz e que, de certa forma, dialogam muito com trabalhos que o Tribunal de Contas vem fazendo para levantar dados
para o monitoramento da educação. Então, nós já, vários desses aspectos envolvendo desigualdade econômica e racial já são trabalhados, né, desenvolvidos em painéis que temos apresentado à população e utilizado internamente. Então, só reforçar meus cumprimentos e acompanhando o relator. Unanimidade, então, aprovada a proposta de voto trazida pelo conselheiro Kleber neste importante processo. Finalizamos assim os processos do grupo 2, o primeiro processo do grupo 3, a dispensa de licitação final 3496, de relatoria do conselheiro Wilson Rogério Vandal, da Secretaria de Estado da Saúde, trata do fornecimento de materiais para cirurgias oftalmológicas. Eu verifico aqui, nos apontamentos da Secretaria, que há nesse processo um impedimento registrado do conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Conselheiro Vandal, com a palavra. Senhor presidente, inclusive quero fazer uma correção, foi erro meu quando eu falei daquele voto da saúde, eu achei que era esse. Mas mesmo assim, aquele também voto, eu vou me dar para impedir também, presidente. Só que aquele não tinha declaração na virtual. Perfeito. Então, esclarecida a observação do conselheiro Dado para registro na Secretaria. Conselheiro Vandal, com a palavra. Pois não, senhor presidente, esse processo da Secretaria da Saúde também foi baixado pela conselheira substituta Sabrina, mas antes eu gostaria de fazer uma observação à conselheira Sabrina sobre aquele processo de Joinville, que foi transferido para a sessão virtual. Eu quero fazer uma pequena observação que, além de não preencher os requisitos da nossa proposta de voto, determinamos o arquivamento porque tramitar um processo referente ao objeto da denúncia RLA 13/00232568 e denúncia 16/00535795, já tramitados desta Corte em razão da existência de decisão transitada e julgada através de ação ordinária de número 0005578559/2015, .8240038 e confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apenas, doutora Sabrina, essa observação daquele processo anterior de Joinville. Agora eu vou no processo da Secretaria de Estado da Saúde, 17/00833496, que também foi baixado pela conselheira substituta Sabrina Nunes. Pergunto se gostaria de fazer alguma manifestação nesse processo. Conselheira Sabrina, Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço, presidente. Também agradeço os esclarecimentos, conselheiro Vandal, em relação ao processo de Joinville, e isso consta, vi na sua fundamentação, achei que ficou até bem pertinente colocar que já havia, a matéria já estava sendo objeto de outro processo, mas na decisão em si, ela não consta essa informação, na decisão em si há apenas o não conhecimento pelo não preenchimento da seletividade. Talvez essa tenha sido a minha manifestação, no sentido de que a decisão propriamente contemple outros aspectos que não propriamente a ausência de relevância e materialidade, porque a matéria envolve um valor complexo, alto, expressivo, 125 milhões, e é oriunda propriamente do Ministério Público. Foi essa consideração apenas para que levasse em consideração isso na decisão final. Com relação a esse processo específico da Secretaria de Saúde, a matéria da prescrição, já foi objeto até de debate. A presidência estava avocando alguns processos em relação a essa matéria da prescrição, até um voto no sentido contra a manifestação da presidência, um voto no sentido contrário do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, no sentido de verificar a prescritibilidade ou não do débito. Mas, no caso específico, eu só trouxe a matéria para o debate mesmo do plenário, considerando que outras matérias idênticas foram avocadas pela presidência no sentido de trazer uma certa uniformidade. Mas seria apenas um ponto de reflexão, não propriamente nenhuma sugestão de modificação de voto. Obrigado, conselheira Sabrina. Conselheiro Vandal. Muito obrigado pela manifestação. A proposta é pelo reconhecimento, né, da prescrição. Da mesma forma, vamos fazer uma avaliação e talvez esse processo poderia
ser transferido para a sessão virtual também, para que dê oportunidade um pouco mais de tempo para ser analisado. Solicito a transferência para a sessão virtual. Com a concordância do plenário, fica esse processo transferido para a próxima sessão. Até para que a gente possa dar qualquer coisa, uma Perfeito. nova avaliada, tá ok? Ok. Próxima sessão virtual, portanto. Próximo processo, TCE final 7302, da Secretaria de Estado da Educação, processo de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, acerca de supostas irregularidades referentes ao termo de compromisso firmado por ex-servidor. Há, nesse processo, já antecipo, uma manifestação divergente do conselheiro Adicélio, ainda não lida. Conselheiro Dado, com a palavra. Na verdade, é uma manifestação do conselheiro Adicélio e da presidência do conselheiro Erneus. Então, novamente, eu vou adiar esse processo, presidente. Processo adiado, conforme solicitação do eminente relator. Na sequência, processo final 6115, relatoria do conselheiro Sica, processo da Prefeitura de Blumenau, a tomada de conta especial acerca de supostas irregularidades envolvendo a construção dos terminais integrados Oeste e Norte. Senhor presidente, eu preciso me ausentar nesse momento. Eu já gostaria de deixar a minha proposta de voto, declarar impedimento desse voto de Blumenau, antecipado. Tá ok? O impedimento já estava registrado, eu verifico aqui. Vossa Excelência confirma, então, em sessão impedimento. Conselheiro Sica, com a palavra. Obrigado, presidente. De qualquer forma, senhor presidente, o conselheiro Aderson já apresentou a proposta de voto, mas eu vou pedir o adiamento desse processo. Processo adiado, acolhendo requerimento do eminente relator. Processo seguinte, TCE final 6940, conselheiro relator Kleber Muniz Gave, processo da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, ANFRE, acerca de supostas irregularidades referentes às despesas e atos de gestão da Associação de Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí. Há nesse processo uma divergência do conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Conselheiro Kleber, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Esse processo, de fato, conta com a manifestação divergente do conselheiro Dado Xerém, que já foi lido em plenário, assim como o meu voto. Mas, pelo que eu me recordo, presidente, também houve um pedido de vista por Vossa Excelência. Caso tenha interesse em participar da votação, não vejo problemas em adiar por uma sessão. Eu acho que seria adequado, conselheiro Kleber, mesmo porque nós já temos a ausência anunciada do conselheiro Vandal, o conselheiro presidente está ausente, nós temos uma divergência. Não tem problemas. Então, peço adiamento. Ótimo. Obrigado, a presidência agradece a Vossa Excelência. Com isso, nós finalizamos os processos da pauta desta sessão. Observe que não existe processos controversos ou fora de pauta. Palavra livre. Nada mais havendo a tratar, portanto, eu convoco outra sessão ordinária para dia e hora regimental. Aliás, eu lembro que na próxima sessão, marcada para o dia 5, nós teremos a discussão e deliberação da prestação de contas do Governo do Estado. Aliás, uma sessão convocada exclusivamente para este fim. Está encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.